Quem já sentiu a dor ardente da traição sabe o quanto ela marca a alma. Quando alguém em quem confiamos profundamente vira as costas e nos fere com palavras, gestos ou silenciosas intenções, o coração sangra de uma forma que só Deus pode enxergar. O Salmo 109 não é apenas uma oração, é um grito de quem foi traído, caluniado, pisado, e mesmo assim não escolheu vingança, mas correu direto ao trono da justiça divina. Antes de prosseguirmos, eu te peço de coração, se essa mensagem tocar o teu espírito, se você já viveu a dor de ser injustiçado, traído ou esquecido, inscreva-se agora no canal, deixe seu like e comente aqui abaixo. Sua participação não só me ajuda a continuar produzindo conteúdo como esse, mas também espalha fé, esperança e cura para quem mais precisa ouvir essas palavras. Agora, respire fundo e vamos mergulhar juntos na profundidade desse clamor. Davi, o homem segundo o coração de Deus, nos revela neste salmo a alma dilacerada por ataques que vieram de onde ele menos esperava. Não eram inimigos declarados, mas homens que se sentavam à mesa com ele. Gente que caminhava ao seu lado, que parecia aliada, mas no íntimo tramava sua queda. Em um tom firme, quase cortante, Davi clama a Deus não com palavras doces, mas com a sinceridade crua de quem sabe que só o Senhor pode julgar com verdade. Ele fala da maldade dos seus acusadores, das mentiras proferidas contra ele, dos gestos de traição, e nos lembra que é permitido orar com dor, que é permitido clamar com revolta, que Deus não se escandaliza com a nossa ferida exposta. Esse salmo é duro, é forte, e justamente por isso é necessário. Num tempo em que nos ensinaram a engolir o choro, a fingir que está tudo bem, o Salmo 109 nos convida a colocar tudo para fora diante de Deus. Ele é o juiz, ele é quem pesa os corações, ele vê além da aparência. Quando você for traído, caluniado ou injustiçado, não guarde o veneno dentro de si. Não carregue sozinho o peso da mágoa. Não se cale. Diga tudo a Deus. Clame como Davi clamou. Entregue o seu caso ao céu, porque ali a justiça não falha e a verdade é sempre revelada no tempo certo. Não há justiça mais poderosa do que aquela que vem do alto. A justiça humana pode ser manipulada, comprada, distorcida, mas a justiça de Deus é perfeita, reta, eterna. Quando Davi orou esse salmo, ele não estava pedindo vingança no sentido carnal da palavra. Ele estava pedindo que Deus agisse, que o Senhor, conhecedor de todas as intenções, fosse quem julgasse seus adversários. Ele tirou das próprias mãos a espada da retaliação e entregou ao Senhor o encargo de retribuir a cada um conforme seus feitos. E isso, meu irmão, minha irmã, é a sabedoria mais alta que alguém pode ter em momentos de dor. As palavras de Davi chegam a parecer duras demais para os nossos ouvidos modernos. Ele pede que seus inimigos sejam julgados, que sua descendência não prospere, que suas orações sejam tidas por pecado. Mas não se engane, Davi não estava desejando mal pelo mal. Ele estava expressando o quanto se sentia ferido e pedindo que a justiça eterna fosse feita. Essa é a linguagem da alma rasgada, do coração que não aguenta mais sorrir para esconder o sofrimento. E Deus escuta esse tipo de oração. Deus acolhe a sinceridade que jorra como um rio revolto quando estamos no limite. Quantas vezes, ao sermos injustiçados, sentimos vontade de fazer justiça com as próprias mãos? Quantas vezes desejamos responder no mesmo tom, devolver a traição, expor a mentira? Mas é aí que o Espírito Santo nos chama à sabedoria. Deixa nas minhas mãos. O próprio apóstolo Paulo reafirma essa verdade quando diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O Salmo 109 ecoa esse princípio eterno. Não é fraqueza deixar Deus agir. É força, é maturidade espiritual, é confiar que o céu tem registros que nenhum tribunal terreno pode apagar. Davi começa o salmo dizendo: ó Deus do meu louvor, não te cales. Essa frase já é um clamor poderoso. Ele não está apenas falando com Deus, ele está implorando que Deus fale, que Deus se manifeste, que Deus não fique em silêncio diante da injustiça. E quantas vezes nós também gritamos isso em oração? Senhor, não fique calado, fale algo, faça algo. A dor de ser traído muitas vezes vem acompanhada do silêncio do céu, mas é nesse silêncio que a fé é refinada. E quando Deus fala,
Quando ele age, ninguém pode impedir. Em meio à oração de Davi, ele declara algo que parte o coração. Em troca do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Que declaração! Mesmo sendo atacado, ele ora. Mesmo sendo caluniado, ele se ajoelha. Mesmo ferido, ele continua buscando a Deus. Essa é a marca de quem é forjado no secreto, de quem não age por impulso, mas por direção divina. Orar quando tudo vai bem é fácil, mas orar quando estamos cercados por flechas, isso é um ato de guerra, e a oração é nossa arma mais poderosa. Davi não mascara a sua dor, ele não finge que está bem, ele escancara a sua ferida diante de Deus. Isso é oração verdadeira, isso é intimidade, isso é coragem. A espiritualidade que esconde as emoções não é espiritualidade bíblica. A Bíblia é feita de homens e mulheres que choraram, gritaram, se revoltaram, questionaram e ainda assim foram ouvidos pelo Senhor. Porque Deus não se impressiona com a nossa fachada. Ele quer o nosso interior. E é lá, no âmago, que ele opera os maiores milagres. Enquanto os ímpios falavam mal de Davi, ele clamava. Enquanto tramavam sua queda, ele se refugiava em Deus. Isso nos ensina que em tempos de ataque o melhor lugar não é a linha de frente, é a presença do Altíssimo. Há batalhas que não se vencem com espada, mas com o joelho no chão. O clamor sincero, a lágrima silenciosa, o coração contrito são mais poderosos do que qualquer discurso inflamado. O céu se move quando um justo ora, e a história prova que nenhum justo foi esquecido por Deus. Se você está passando por um momento de traição, injustiça, difamação, não se desespere. Deus viu tudo. Ele conhece os bastidores. Ele sabe quem está com você e quem apenas finge estar. Ele ouve o seu clamor, mesmo que você não consiga mais colocar em palavras. Faça como Davi, rasgue seu coração diante de Deus. Clame, lamente, suplique, porque o céu não ignora a oração de um coração quebrantado. Ainda que pareça que tudo está perdido, ainda que as vozes ao redor sejam duras, ainda que a mentira pareça vencer, a verdade sempre triunfa. Às vezes, parece que a dor da traição não dói só no corpo ou na alma. Ela estilhaça o espírito. É como se uma faca invisível cortasse cada lembrança, cada momento de confiança, cada palavra dita com sinceridade. E essa faca, ao contrário das visíveis, não cicatriza com o tempo se a gente não colocar nas mãos de Deus. O Salmo 109 é esse lugar onde o coração estraçalhado encontra abrigo, onde quem não entende o que está acontecendo encontra um lugar para gritar sem ser julgado. Porque o céu, meu irmão, minha irmã, nunca fecha os ouvidos para o choro sincero dos seus filhos. É importante lembrar que nem toda traição vem com aviso. Muitas vezes a facada vem de onde a gente menos espera, e é justamente isso que torna tudo mais cruel. Davi estava cercado de pessoas que se diziam leais, mas na primeira oportunidade o apunhalaram com palavras falsas, acusações mentirosas e maldades escondidas. Isso não é só sobre Davi, é sobre mim, é sobre você. Todos nós, em algum momento, já confiamos demais, já nos doamos demais, e fomos feridos por isso. Mas não é porque fomos feridos que devemos deixar de amar. É porque fomos feridos que precisamos correr para o único lugar onde há cura, a presença de Deus. O clamor de Davi nos ensina que não há vergonha em sentir dor. Vivemos numa cultura que diz que temos que ser fortes o tempo todo, que precisamos mostrar nas redes sociais que estamos bem, que somos invencíveis, que nada nos abala. Mas isso é mentira. O coração do cristão verdadeiro é um campo de batalha, é um lugar onde muitas vezes a fé sangra, mas não morre, onde a esperança chora, mas não se rende. E esse salmo é um farol para quem está afundando, é um grito para quem está à beira de desistir. Deus conhece cada lágrima que você derramou escondido. Quando Davi descreve seus inimigos como aqueles que cercam com palavras de ódio, ele está falando de algo que muitos vivem hoje, a guerra das palavras. Vivemos em tempos onde as palavras machucam mais que socos. Um comentário venenoso, uma calúnia maliciosa, uma mentira bem contada, tudo isso tem o poder de destruir reputações, relações, famílias. Mas o que Davi nos ensina é que mesmo quando estamos no centro dessa tempestade, ainda podemos orar, ainda podemos confiar,
ainda podemos esperar pela justiça que vem do céu. Não é fácil orar quando tudo em você quer gritar, quando a vontade é explodir, se vingar, jogar tudo pro alto, mas o verdadeiro guerreiro espiritual é aquele que troca a espada pelo joelho dobrado, que prefere falar com Deus antes de responder aos homens, que entende que a justiça de Deus não falha, mesmo que demore. O tempo dele é perfeito, o agir dele é silencioso, mas certeiro. E quando ele decide intervir, até os que te feriram vão ter que reconhecer que foi Deus quem te sustentou de pé. Esse salmo é um manual para quem está sendo atacado. Ele mostra o caminho da sobrevivência espiritual no meio da guerra emocional. Davi não se escondeu dos seus sentimentos. Ele verbalizou tudo: a dor, a revolta, o desejo de justiça. E isso nos mostra que Deus não se ofende com nossa sinceridade. Muito pelo contrário. Ele honra os que abrem o coração de forma verdadeira. A oração que sai com lágrimas tem mais peso no céu do que discursos bonitos com o coração frio. Deus prefere a verdade crua do que a espiritualidade fingida. Há uma frase nesse salmo que é como uma faca. Em troca do meu amor, me acusam, mas eu me ponho em oração. Que coisa forte! Davi não apenas foi traído, ele foi traído por aqueles a quem amou, a quem ajudou, a quem estendeu a mão. E ainda assim, ele escolheu orar. Isso é uma das maiores provas de maturidade espiritual que a Bíblia mostra. Porque é fácil orar pelos que nos amam. Difícil é orar pelos que nos traíram. Difícil é dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu deixo nas tuas mãos. Mas essa é a oração que muda destinos. Tem gente que vive esperando o momento da queda alheia. Gente que vive à espreita, torcendo para ver seu irmão fracassar, para ter do que rir, para confirmar a inveja disfarçada de preocupação. Mas o Salmo 109 nos mostra que quem planta mentira, colhe solidão, que quem semeia traição, colhe abandono, porque Deus não se deixa escarnecer. E no tempo certo ele levanta quem foi humilhado e derruba quem se exaltou à custa dos outros. Isso não é desejo de vingança, isso é justiça divina. Continue firme, continue de pé, porque enquanto você chora aqui na terra, há um movimento nos céus. O Senhor está vendo o teu joelho dobrado, Ele está ouvindo cada oração, Ele está registrando cada dor que você não contou para ninguém. E vai chegar o momento em que Ele vai agir. Vai ser no tempo dele, do jeito dele, mas vai ser lindo, vai ser justo, e todos vão saber que foi Deus quem virou a chave, quem preparou a mesa, quem restaurou a tua honra. Não se engane achando que Deus está demorando. Ele está preparando o cenário perfeito. Enquanto você ora, Ele movimenta pessoas, desfaz armadilhas, expõe mentiras e fortalece a sua estrutura interior. Ele está te ensinando a depender só dele, porque sabe que quando a resposta chegar, você vai dar glória a Ele e não a homens. Deus permite a ferida, mas nunca sem propósito. A traição que você sofreu não foi em vão. Ela está te forjando, te lapidando, te transformando em alguém que os céus podem usar para grandes coisas. O que Davi viveu é o que muitos vivem hoje. Homens e mulheres que são alvo de fofocas, perseguições, calúnias, e tudo isso por causa da luz que carregam. A luz incomoda, o favor de Deus incomoda, e há quem não suporte te ver crescendo, vencendo, avançando, mas o Salmo 109 é uma resposta a essa perseguição. Ele nos mostra que o lugar da resposta não é a boca, é o altar, que a guerra não é vencida com argumentos, é vencida com adoração, que a justiça não vem por vingança, vem por promessa. Quando você se sente sozinho por ser traído, lembre-se, até Jesus foi traído, e ele sabia, ele conhecia o coração de Judas e mesmo assim o chamou de amigo. Isso é forte demais. Ele sabia que seria entregue, mas não mudou sua postura. Porque quem anda com Deus não permite que a maldade dos outros mude sua essência. Não perca sua doçura, não abandone sua essência. Continue sendo luz, mesmo quando o mundo te oferecer escuridão. Continue servindo, mesmo quando não reconhecerem. Porque quem te recompensará não é o homem, é o próprio Deus. Existem dores que ninguém entende. Dores que você não sabe nem como explicar. Mas a oração de Davi neste salmo é uma prova de que Deus entende até o que você não consegue verbalizar.
Ele entende o suspiro, o gemido, o silêncio. Ele lê o que está oculto no seu espírito. E mais do que isso, ele responde, não da forma que você espera, mas da maneira mais sábia. A justiça sendo costurada agora mesmo no invisível. O seu clamor não foi em vão. Sua fidelidade em meio à dor está sendo anotada no céu. Olhe para o exemplo de Davi. Ele era rei, mas não usou sua posição para se vingar. Ele usou sua posição para orar, para buscar, para confiar. Isso nos ensina que, independente do nosso nível de influência, somos todos dependentes da justiça divina. E é essa dependência que nos protege. É quando nos rendemos que Deus se levanta. É quando reconhecemos nossa limitação que Ele derrama sua plenitude. A oração que sai de um coração humilde tem poder para mover os céus e mudar decretos na terra. Não permita que a traição te transforme em alguém que você não é. O que aconteceu com você não define quem você será. Davi foi traído, mas continuou sendo homem segundo o coração de Deus. Ele não deixou que a dor apagasse sua fé. Não deixe que a amargura tome conta do seu coração. Guarde sua essência. Lute com armas espirituais. Escolha a oração ao invés da discussão. Escolha a paz ao invés do orgulho. Porque no fim, quem confia em Deus sempre vence, mesmo que o mundo diga o contrário. Às vezes, a maior vitória não é ver seu inimigo cair, é ver você permanecer de pé, mesmo ferido, mesmo em silêncio, mesmo sozinho, mas de pé, com dignidade, com fé, com integridade. Davi nos ensina que não é o ruído das acusações que define um homem, mas a firmeza de sua fé. O silêncio de quem ora é mais poderoso que o grito de quem calunia. E no tempo certo, o Senhor fará a separação entre quem é fiel e quem é falso, entre quem serve de verdade e quem apenas aparenta. O Salmo 109 é um mapa para tempos de guerra interior. Ele mostra que o caminho para sair do vale não é a força, é a rendição. Não é o grito, é a oração. Não é a vingança, é a confiança. A cada versículo vemos Davi despindo sua alma diante de Deus. Ele não tem medo de ser mal interpretado. Ele quer ser entendido por Deus, não pelos homens. E isso é algo que precisamos aprender. Nem todos vão entender sua dor, sua postura, sua oração. Mas se Deus entende, isso é o suficiente. Não tenha vergonha de clamar. Não ache que Deus está cansado de te ouvir. Ele é Pai, e um pai verdadeiro nunca se cansa dos pedidos sinceros de um filho que sofre. Mesmo quando suas palavras são repetidas, mesmo que o choro seja constante, Ele ouve, Ele acolhe, Ele age. Pode parecer que está demorando, mas há um propósito em cada segundo de espera. E quando a resposta chegar, ela não será comum, será sobrenatural, será pública, será inesquecível. Talvez hoje você esteja como Davi, injustiçado, ferido, acusado por coisas que não fez. Eu quero te dizer, o mesmo Deus que ouviu Davi vai ouvir você. O mesmo Deus que julgou os adversários de Davi vai julgar os teus. O mesmo Deus que honrou o salmista vai honrar você. Mas não tire isso das mãos dele. Não tente resolver com sua força. Não deixe o orgulho dominar. Coloque tudo diante do altar, dobre os joelhos e espere, porque a justiça de Deus pode até demorar, mas quando chega é perfeita. Quando a alma está ferida, tudo parece escuro. O dia perde o brilho. As palavras perdem a cor. Os sonhos parecem distantes. Mas é justamente nesse ambiente de dor que Deus fala mais forte. O silêncio do céu não é indiferença, é preparação. O Salmo 109 nos mostra que até o lamento mais sombrio pode ser transformado em louvor quando colocado nas mãos certas. E as mãos certas são as de Deus. Davi estava em ruínas por dentro, mas ele fez a escolha mais sábia. Colocou sua dor diante do Senhor. E isso muda tudo. A oração de quem foi traído tem um peso diferente. Não é uma oração comum. É um clamor que sai do fundo do poço da alma, onde já não existe força, só fé. Davi fala como quem não tem mais recursos humanos, como quem não vê mais saídas. Ele entrega a Deus o que não consegue resolver, e isso nos ensina algo poderoso. Quando não conseguimos mais lutar com as mãos, lutamos com o joelho. Quando o coração não aguenta mais, é o espírito que assume.
e o céu sempre responde ao clamor do Espírito. O tempo passa, e as marcas da traição continuam. Mas Deus não se esquece. Ele guarda cada lágrima em um odre. Cada humilhação é registrada, cada injustiça é anotada. Não há uma palavra contra você que Deus não tenha esgotado. E Ele, no tempo certo, trará justiça. Não uma justiça como o mundo oferece, imediata e imperfeita, mas uma justiça eterna, que limpa, restaura e exalta. O Salmo 109 é um lembrete para nunca aceitar a derrota como destino. Porque o fim da história, quem escreve é Deus. A maior força de Davi neste salmo é sua fé inabalável na justiça do céu. Ele não perde tempo discutindo com quem o persegue. Ele não tenta convencer ninguém de sua inocência. Ele fala com quem realmente pode mudar sua realidade: o Senhor. E essa é a chave. Às vezes estamos ocupados demais tentando explicar, se defender, responder, e esquecemos que nossa defesa está no altar. Quem ora, entrega. Quem entrega, descansa. E quem descansa em Deus, vê o impossível acontecer. Há pessoas que passaram a vida toda fingindo ser aliadas, mas no fundo sempre torceram contra você. Elas sorriem, te elogiam, mas no íntimo desejam sua queda. E quando você tropeça, são as primeiras a espalhar. Davi viveu isso. E você talvez esteja vivendo também. Mas não se desespere, porque quem tem Deus como advogado não precisa de plateia. A justiça dele é silenciosa, mas avassaladora. Ele não te defende com palavras, ele te defende com testemunhos. Ele não levanta argumentos, ele levanta sua cabeça diante dos que queriam te ver prostrado. Sabe aquela oração que parece não passar do teto? Aquela lágrima que cai no travesseiro da madrugada quando ninguém vê? Deus viu, Deus ouviu, Deus guardou. E o tempo dele está chegando. O Salmo 109 é como uma carta enviada diretamente ao céu, dizendo: Senhor, estou no limite, mas confio em Ti. E Deus responde. Não com pressa, não com alarde, mas com precisão. Quando Ele se levanta, tudo muda. Quando Ele fala, as vozes contrárias se calam. E quando Ele age, a vergonha vira honra. Às vezes, o plano do inimigo é te fazer perder a fé. Ele não quer só te ferir. Ele quer te silenciar. Ele quer que você pare de orar, pare de crer, pare de esperar. Mas é justamente agora que você precisa continuar. Porque o clamor de Davi só teve poder porque foi insistente. Ele não orou uma vez só. Ele orou até o céu se mover. Ele clamou até a resposta vir. E é isso que você precisa fazer. Orar até, clamar até, confiar até. Porque os céus se abrem para os perseverantes. Deus não ignora a fé que não desiste. O mundo diz, resolva com as próprias mãos. Mas a Bíblia diz, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Essa é a diferença entre quem anda na carne e quem anda no Espírito. Quem confia em Deus não se envolve em brigas, não responde com ódio, não revida com malícia. Apenas ora, apenas espera. E a recompensa vem. O próprio Davi viu isso acontecer. Ele foi perseguido por Saul, difamado, caluniado, mas Deus o levantou diante de todo o povo. E fará o mesmo com você, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Talvez você pense, mas eu não sou forte como Davi. E eu te digo, você não precisa ser, porque quem te sustenta é o mesmo Deus que sustentou Davi. A força não está em você, está em quem te guarda. Você só precisa fazer o que Davi fez: entregar. A oração transforma corações, situações e destinos. Quando você ora, você está dizendo: eu não tenho controle, mas confio em quem tem. E essa é a mais poderosa declaração de fé que alguém pode fazer, porque a fé verdadeira se revela na dor. E se você chegou até aqui, saiba, esse vídeo não é por acaso. Essa palavra foi enviada do céu para você, para te lembrar que você não está só, que Deus viu tudo o que te fizeram, que Ele conhece seu coração, que Ele está agindo, que Ele está no controle e que, assim como Davi, você também será honrado. Vai chegar o tempo de cantar, vai chegar o tempo de sorrir de novo, e
todos saberão. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem reverteu o quadro. Foi Deus quem te justificou. O Salmo 109 nos ensina que há poder no silêncio. Não o silêncio da covardia, mas o silêncio da confiança. Enquanto os inimigos gritam, você ora. Enquanto espalham mentiras, você se cala diante dos homens e se derrama diante de Deus. Porque você entendeu que não está em jogo a sua imagem diante dos homens, mas a sua integridade diante do Senhor. Davi escolheu se calar publicamente e clamar secretamente. E foi isso que o levou ao trono. A guerra se vence primeiro no oculto, e Deus recompensa o secreto com honra pública. Quem anda com Deus precisa aprender a ser paciente. O tempo dele nunca falha. Às vezes parece que os ímpios prosperam, que os traidores são exaltados, que a mentira tem mais voz que a verdade. Mas isso é só aparência. Deus está pesando cada coração. Nada escapa do olhar dele. O favor que vem do céu ninguém pode impedir. E a queda dos que agem com maldade é certa. Pode até demorar aos olhos humanos, mas no relógio do céu já está determinado. A verdade sempre vence. O que mais impressiona neste salmo é que, mesmo tomado pela dor, Davi ainda escolhe louvar. Ele diz que no meio da multidão ele exaltará o nome do Senhor. Isso é o ápice da fé. Louvar com o coração rasgado, adorar com o espírito abatido e mesmo assim declarar: Senhor, Tu és bom. Esse tipo de adoração tem peso eterno. Deus não ignora um louvor que nasce da dor. Ele se levanta do trono, inclina os ouvidos e age, porque ele sabe que só quem ama de verdade louva, mesmo ferido. A traição não muda apenas nossos sentimentos, ela tenta alterar nossa identidade, faz a gente duvidar de quem é, do valor que tem, da missão que carrega. Mas Deus não muda com as circunstâncias. O que ele falou sobre você ainda está de pé. Nenhuma calúnia é forte o suficiente para anular o chamado. Nenhuma mentira é grande o bastante para sepultar a promessa. A palavra que Deus liberou sobre a sua vida vai se cumprir, mesmo que tentem apagar seu nome. Ele vai te levantar e será notório. Você não precisa provar nada para ninguém. Deus é seu advogado. Sua defesa é Ele quem assume. Quando o céu se posiciona ao seu favor, até quem te odiava será obrigado a testemunhar a sua vitória. O Salmo 109 é como um manifesto da alma aflita diante do trono da justiça divina. E esse trono está ativo, está ouvindo, está julgando. Ainda que os homens te desprezem, Deus te guarda. Ainda que te acusem falsamente, Deus te sustenta. A honra que Ele derrama é incontestável. Os que tentaram te destruir vão ver você sendo restaurado. Os que torceram pela sua queda vão assistir sua exaltação. Mas isso não será para a sua glória, e sim para a glória de Deus. Porque Ele levanta os humildes, exalta os quebrantados e derrama graça sobre os fiéis. O caminho é estreito, sim. A jornada é dura, sim. Mas o final é glorioso, e você está mais perto da virada do que imagina. Continue orando, continue firme, porque a resposta está a caminho. Não permita que o coração endureça. A dor tem esse poder se não for tratada. Transforma a fé em frieza, oração em silêncio, confiança em desconfiança. Mas Deus quer curar essa dor. Ele quer transformar ferida em testemunho, lágrima em fonte. Ele quer usar a tua história para levantar outros que também foram traídos. Você não é o fim da linha. Você é o elo que Deus vai usar para quebrar o ciclo da injustiça e revelar a força de quem confia mesmo sangrando. A oração de Davi tem força porque ele não mascara nada. Ele fala tudo, com honestidade, com intensidade. Ele abre a alma, e isso é um convite para você fazer o mesmo. Fale com Deus como você nunca falou antes, sem filtros, sem floreios, com verdade. Ele já conhece tudo, mas espera ouvir da sua boca. Porque há poder em declarar, em nomear a dor, em expor a ferida. Porque aquilo que é exposto diante de Deus é curado, e quando Ele cura, ninguém pode reabrir.
Mesmo quando todos viram as costas, Deus permanece. Quando as vozes se calam, a dele ainda ecoa. E ela diz: você é meu, eu te escolhi, eu te guardo. Não importa quem te abandonou, quem te traiu, quem te esqueceu. Importa quem está com você agora, o Deus de Davi, o Deus que vê o escondido, que defende o inocente, que honra o fiel. E esse Deus está hoje te chamando para se render de novo, para confiar de novo, para entregar tudo, mais uma vez, nas mãos dele. Davi pediu justiça, mas terminou louvando. Isso diz tudo. O clamor sincero transforma a alma. O coração rasgado se reconstrói na presença de Deus. A oração feita na dor se torna força para continuar. E é por isso que você ainda está de pé. Porque Deus te sustentou em meio às tempestades que tentaram te afogar. O Salmo 109 é o testemunho de que a justiça de Deus não falha. E a sua história vai ser mais uma prova disso. Creia, espere, louve. A resposta já está vindo. Davi sabia que sua luta não era contra carne nem sangue, mas contra forças que agem nos bastidores, usando bocas humanas para espalhar a maldade. Seus adversários não estavam apenas tentando destruir sua reputação, estavam tentando apagar sua fé. Mas o salmista nos ensina que quem tem o coração firmado em Deus pode até ser ferido, mas jamais será derrotado. Porque há um escudo invisível cercando os que confiam no Altíssimo. E esse escudo é feito de oração, de lágrimas sinceras, de fidelidade no secreto. É impressionante como esse salmo alterna entre dor e confiança, entre clamor e entrega. Davi não está apenas desabafando, ele está entregando tudo nas mãos de Deus. Ele não termina o salmo com revolta, mas com rendição. Ele diz: ajuda-me, Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia. Isso é chave. Mesmo desejando justiça, ele reconhece que tudo precisa vir da misericórdia divina. Ele não quer justiça por justiça. Ele quer justiça misturada com graça, com equilíbrio, com propósito. E só o Senhor sabe fazer isso perfeitamente. O desejo de vingança é natural no coração humano, mas Deus nos chama para algo superior, para confiar que Ele pode transformar maldição em bênção, que Ele pode virar o jogo sem que a gente precise se sujar nas arenas da vingança. Há um tempo em que tudo será exposto, cada mentira será revelada, cada intenção será pesada, cada calúnia será desmascarada, não por nós, mas por aquele que tudo vê. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Quem tentou te derrubar vai assistir de pé o Senhor te levantar. O Salmo 109 é como um espelho da alma quando ela está em guerra. Quando o peito está apertado, o coração está esmagado e as forças parecem ter ido embora. Mas mesmo nesse estado, Davi se recusa a se afastar de Deus. Ele prefere orar do que se vingar. Ele prefere clamar do que revidar. Ele prefere confiar do que se corromper. E isso nos ensina que há poder na entrega, que há cura na oração, que há honra para os que não trocam sua integridade por um instante de revanche. Quando Davi ora que o acusador esteja à sua direita, ele está se referindo a uma figura legal, como um promotor no tribunal celestial. Ele está dizendo: Senhor, se eles desejam me acusar, que recebam na mesma medida. Mas ele mesmo não se coloca como juiz. Ele apenas apresenta o caso diante de Deus. Isso é o que todos nós devemos fazer. Não tome para si a missão de provar sua inocência. Apresente o seu caso diante do Altíssimo. Ele é o justo juiz. Ele vê o que ninguém vê. Ele ouve até os sussurros do coração. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando: mas eu não aguento mais, já suportei demais, já fui humilhado em silêncio, traído por quem eu mais ajudei, caluniado por quem me deve gratidão. Eu entendo sua dor, mas mais do que eu, Deus entende, e Ele está contigo nesse processo. Ele não vai deixar que a mentira prospere para sempre. Ele não vai permitir que os que tramaram contra você saiam impunes. Mas Ele também quer forjar o seu caráter enquanto a justiça não chega, porque o processo
é tão importante quanto o resultado. Davi pede a Deus que sua alma seja liberta dos que o odeiam sem causa. Isso é mais comum do que parece. Há pessoas que vão te odiar simplesmente porque sua luz incomoda a escuridão delas. Que vão inventar coisas sobre você só porque sua presença expõe a hipocrisia delas. Não se assuste. Jesus passou por isso. Os profetas passaram por isso. Os apóstolos passaram por isso. E você também vai passar. Mas há uma promessa. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus 5:11. Davi termina esse salmo dizendo: louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca. Louvá-lo-ei no meio da multidão. Ou seja, mesmo com tudo o que estava vivendo, ele ainda escolhia louvar. Ele ainda levantava as mãos, ainda reconhecia o Senhor como digno. Isso é força, isso é fé, e isso é fidelidade. Louvar no vale é mais poderoso do que cantar no monte, porque quando o louvor brota da dor, ele sobe como incenso puro. Deus se move por esse tipo de adoração, não porque ele precise do nosso louvor, mas porque ele sabe o quanto custa louvar na dor. E agora, com esse entendimento profundo, com esse clamor queimando em nossa alma, eu te faço um convite. Se esse salmo falou com você, se essa mensagem tocou a sua ferida, se você sentiu o Espírito Santo te abraçando nesse momento, inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e escreva aqui nos comentários a frase "Deus é minha justiça". Compartilhe esse vídeo com quem está passando por lutas silenciosas. Vamos espalhar cura, vamos levantar os que estão prostrados, vamos fortalecer os corações feridos com a palavra viva de Deus. E nunca se esqueça, não é fraqueza clamar, é coragem. Não é covardia se calar diante da maldade, é sabedoria esperar em Deus. O Salmo 109 é um lembrete poderoso de que podemos entregar tudo nas mãos do Senhor. Ele não ignora os traídos, ele não esquece os injustiçados. Ele prepara mesas no deserto. Ele levanta os que foram pisados. E ele honra aqueles que não abriram mão da fé, mesmo sendo alvejados pela calúnia. Quando for traído, não se apresse a responder. Quando for caluniado, não tente se justificar. Quando for esquecido por quem você ajudou, não se revolte. Lembre-se, o tempo de Deus é perfeito, e o silêncio dele nunca é sinal de ausência, mas de preparo. O Senhor trabalha no invisível, e no dia certo, ele exaltará os que foram humilhados e julgará os que usaram a língua como espada. A justiça divina não falha, e aquele que espera no Senhor jamais será confundido. Não recue, continue orando, continue crendo, porque Deus é o justo juiz, e ele jamais abandona os que confiam nele. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Que o Salmo 109 fortaleça o seu espírito, cure as suas feridas e reacenda a sua confiança na justiça de Deus. Que você nunca perca a fé, mesmo nos momentos mais escuros. Nos vemos no próximo vídeo, com mais luz e mais palavra. Deus te abençoe grandemente. Até lá!